Pior que não, vou assistir então. Já gostava dele, nem sabia que tinha iceberg dele, pai. Qual? É esse aqui? Muito bem, porque a gente tem a oportunidade de mandar ver e quebrar tudo aí pra outras plateias que não nos conheciam. Que as pessoas sejam loucas e super chapadas, um lugar do caralho. Canta como Beatle George. Oi, eu sou o Yi e há muitos artistas subestimados. Realmente há os grandes gênios e reconhecidos, mas há aqueles que não têm seu devido reconhecimento. Desde que mandei o iceberg sobre o Rogério Skylab, vocês me pedem para fazer o iceberg sobre ele, The Man, o quase Beatle brasileiro, Júpiter Maçã ou Júpiter Apple. Júpiter Apple. Júpiter Apple ou Júpiter Maçã é o nome artístico de Flávio Basso, um rockstar gaúcho que seguiu uma O áudio é porque tá carreira saindo da televisão também. consideravelmente curta, mas muito marcante. Ele Tá incomodando o áudio? lembrado por entrevistas pelas próprias músicas que ele fez que iam muito para o rock psicodélico. Júpiter já experimentou de tudo. Já fez um rock and roll mais tradicional, já fez rock psicodélico, como eu falei, ritmos parecidos com a bossa nova, tropicalismo, elementos de música eletrônica, cantou em português e inglês. O cara era foda. Para muitos, ele é a figura central do rock gaúcho. Queria explicar o que foi. Rock gaúcho é um estilo musical brasileiro que começou entre os anos 60 e 70, obviamente no Rio Grande do Sul, poderia ser mais aonde, pegando influência dos Beatles, psicodelia e do tropicalismo. Se você analisar o Brasil dessa época, entre os anos 60 e 70, você pode ver bem as influências. Nos anos 60 tinha a Jovem Guarda com Ye Ye Ye, que é referência a Beatles. Em 1968 teve o disco Tropicália, ou Panis et Circenses, que é inspirado no disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. Foi um disco gravado com vários artistas, entre eles Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee e o resto dos Mutantes. E por sinal, os Mutantes foram os principais nomes do rock psicodélico brasileiro dessa época dos anos 60. Com todas essas influências, grupos de rock no Rio Grande do Sul começaram a se apresentar em espaços pequenos, mas nos anos 80 Jojo, do nada. o gênero explodiu indo pro Brasil todo. No dia 11 de setembro de 1975, pelo amor de Deus, não de 2001, teve o festival Rock Unificado. Lá, 10 bandas se apresentaram: Garotos de Rua, Tara Nativissa, Júlio Reni, Quilômetro Zero, Engenheiros do Havaí, que esse é mais conhecido, Os Replicantes, Astaroth, não sei, Prise, Banda de Banda, Os Eles e O Que Importa pra Iceberg. Aí pega. TNT. E adivinha quem fazia parte do TNT? Ele mesmo, Júpiter Maçã. TNT é a banda fundada em 1984 por Flávio Basso, o Júpiter, e Charles Master. Inicialmente, a banda tinha os seus fundadores mais Márcio Petrasco e Felipe Jodes. Júpiter saiu da banda em 1985 porque ficou descontente com o rumo que estava sendo tomado pela banda. O grupo lançou seu primeiro disco em 1987, também chamado TNT, e eu ouvi algumas músicas e a vibe é bem rock, mais pé no chão, algo bem herdado de gringo mesmo. O Júpiter não chegou a gravar discos com a banda e saiu Oxi, Projeto Zomboide é? adotar músicas, digamos, de sacanagem. Aí toma. Coisa que mudou com outro grupo do Flávio. Os Cascaveletes. Em 1986, Júpiter completou seus 18 anos e, assim como todos os homens, ele teria que se alistar no exército, coisa que ele queria se livrar. Por sorte, o Júpiter foi dispensado. Após se livrar do exército, Flávio chegou em seu amigo Bareia e disse: "E aí, vamos falar, cara?" Ah, postar um? Caralho, postar um era daquele jeito? Bareia topou. Pera só um minuto, velho. Só Júpiter, vou... contente, saiu pulando em cima da cama do amigo baterista. Bareia relata como foi o Só vou pegar uma coquinha, mais um refrigerante ali e guardar o prato.
pega. Aí toma. Gosta dessa porra toda, pode? Ô, Amara, é 40 minutos. Vídeo de Flávio, no começo dos Cascaveletes. Eles montaram o TNT, foi um sucesso imediato, assim. Aí passou um tempo, eles brigaram e se separaram. E aí o Flávio foi lá em casa de manhã cedo, assim, um dia, virado, assim. Me acordou, saí da banda, não sei o que, vamos fazer outra banda e tal. Eu, vamos, adorava eles, né? Aí topei. Fui liberado do quartel, então eu peguei, jurei a bandeira, peguei minha carteira de reservista e tal, eu pensei, então tá, tô liberado do quartel, tô sem minha banda anterior, TNT, quer dizer, sou um desempregado, um legítimo vagabundo, tomei uma ceva já na saída, sozinho, Então pronto. na porta e disse, e aí vamos falar, cara, agora vamos falar então sobre um grupo de rock and roll. Para fazer o nome da banda, pensaram nos Beatles, que usa beat de batida com Beatle de besouro. Então, Adoro, velho. Caralho, olha aqui. Um grupo Meu vocal Deus, feminino, Beatles, ficando beat de batidas e... Beat de batida e Beatles de besouro. Meu Deus. Cara, tinha uma época que eu falava isso toda hora, velho, que o nome dos Beatles era um trocadilho, aí o João começou a me zoar. Outro João. O sexo está presente nessa fase. Naturalmente a gente acaba falando disso. Uma coisa que não é natural. As mulheres falam muito a verdade, não tenta forçar nada. Não é que a gente já não tenha mais 15, 16 anos, que a gente tem que forçar, botar esse tipo de letrinha, assim, de uma letra mais séria. Isso é sério para as pessoas, é sério pra gente. A gente vive isso. Fica bem mais natural e o público sabe. O boato espalhado é que o nome da banda teria vindo de uma família da máfia italiana, e as pessoas acreditaram. A formação da banda ficou assim: Júpiter Maçã, Ney Van Soria, Frank Jorge e Alexandre Bahia. Em 1987, a banda lançou uma fita demo com músicas como Mini Saia Sem Calcinha, Eita, pega. Eita, porra. Aí, grama. Maria, Maria, que isso, velho? Estupro com carinho. Falar a vibe dos Cascaveletes. Eles foram uma banda totalmente zoeira, com letras praticamente pornográficas, relativamente ofensivas, mas de um modo muito bem humorado. Então eu recomendo ouvir os Cascaveletes, porque musicalmente e humoristicamente eles são fodas. Em outros cantos do Brasil, os Cascaveletes não fizeram um grande sucesso, mas localmente no Rio Grande do Sul ficaram conhecidos como um grupo relativamente popular e que fazia umas músicas meio de baixo escalão. Isso rendeu uma certa censura em algumas rádios, em alguns lugares, por causa desse tipo de música. Beirava, assim, quase o gráfico, assim, mas de uma maneira sem ser vulgar, muito por causa do Flávio, né, do Júpiter, conseguia ter essa linguagem única que só ele tem, assim. E a gente falava exatamente o que a gente vivia, né? O que fez a gente se identificar com a galera dessa idade, até um pouquinho menos, um pouquinho mais, essa galera de 15 a 20 anos na época. E a gente falava a linguagem nossa, da nossa realidade aqui do Rio Grande do Sul. A coisa do menstruado ali, por exemplo. É uma historinha que acontece com todo mundo. Quem não estava estudando vestibular, né? Na época não era tão fácil transar, por exemplo. Que isso, velho? Então, aquela meio obsessão de todo adolescente querer Maria, calma aí, velho. muito nas letras. Calma aí, pô. Woody Apple. Antes de 1995, Flávio se apresentava como Woody Apple ou com o próprio nome Flávio Basso. Esse nome, Woody Apple, era em homenagem a Woody Guthrie e a gravadora Woody Guthrie! Records, Caralho! Beatles. Woody Guthrie! Do folk! Música de folk, velho! Júpiter Apple, Caralho! Júpiter Maçã. O Júpiter no nome vem justamente do planeta e do deus Júpiter. Segundo o próprio Flávio, ele escolheu inconscientemente por ser... Eu também vi ela. Pô, eu adoro o Júpiter. Eu não sabia que o Uther chamava Woody antes, não. Rogério Scalari escreveu sobre mim uma coisa fantástica. Enfim, foi uma carta manifesta. Esse desenho aí, a Piscalab fazia parte, qual é o nome dele? Eu sou uma pessoa que busca enlouquecidamente, desenfreadamente o definitivo. Sei. Eu acho que é isso inconscientemente quando eu adotei esse pseudônimo no inverno de 94. Numa situação até bem bizarra, você curtiu, eu acho. Na escuridão da noite, enfim, no Parque Redenção, Parque Farroupilha, em Porto Alegre, eu adotei esse pseudônimo, acho que tinha a ver com a busca do definitivo.
O primeiro In a trabalho Way, dele caralho. como Júpiter Maçã foi É o Funeral, acho que eu nunca assisti. Eu nunca assisti esse Maçã daí. e os Pereiras Azuis. Esse álbum traz muitas músicas Acho que eu já que são escutei as esse álbum já. mais conhecidas do Júpiter, Acho que eu já escutei esse álbum. Lugar do Caralho, Lugar do Caralho. Recepção 6MG Garoto, Boa. Essência Interior, Pictures Boa. and Paintings, Pictures and Não Há Paintings. Amor em Sua Alma, que na verdade é As Tortas e as Cucas. A Toques e as Cucas é brabo, velho. Outra letra, e outras músicas que são versões alternativas de faixas de discos que viriam depois, ou versões demo com letras diferentes. Caralho, bom como é o demais. caso de As Tortas e as Cucas. Vou falar um pouquinho, cara, sobre a sétima efervescência. Pelo amor de Deus. É, esse álbum é bom, velho. Esse álbum é do caralho. A sétima efervescência. Tem que ser feito na mão mesmo. É botar a mão na massa. Fudeu, e tomei anúncio, bicho. Tá a mão da massa, o que, bicho? Tudo é anúncio, bicho. Tomei anúncio, bicho. Vou ter que assistir o vídeo no 2x. Se eu ficar tomando anúncio assim, ela ia ficar aqui 1 hora, porra. Muito anúncio, bicho. A gente fez uma aquisição em 2020, no meio da pandemia. A gente comprou 39 lojas de uma vez. Na época. Se fuder, bicho. Vou ter que ver o vídeo em 2x. Senão não vai terminar hoje, não. Caralho, ele tem que esperar carregando. É o álbum de estreia da carreira solo do Júpiter Maçã, lançado em Não! 1997. Meu Deus. Isso aí. Meu Deus, não. Não. Saiu, bicho. Saiu, bicho. Não. Não é possível, como é? Ah, vai se fuder. Caralho, que raiva, bicho. Porra. Tava em quantos minutos? Tava uns 10 já, né? Tá pra cá. Puta merda, bicho. Parte do álbum Revolver, que muita gente esquece, mas o álbum Revolver dos Beatles é extremamente psicodélico em muitos momentos e também tem uma influência do movimento tropicalista brasileiro. Esse álbum tem um realismo, inclusive, assim como em Indisponível nesse dispositivo, não tem como nem você aumentar a velocidade. desse disco, Caralho, há citações fedido, hein? de artistas de modo direto, como Bob Dylan, Beatles e Syd Barrett. A influência desse disco no estilo de artistas underground Caralho. foi muito alta, inclusive existindo muitos covers dessas músicas. E o mais conhecido, provavelmente, é o do Rogério Já era, Skylab, nego. o Rogério Skylab, Vai a partir daqui mesmo. Você fala de Sinto Olha muito. Isso, que até o próprio Flávio já disse que é a melhor versão da música dele. Aliás, você sentou no piano. Aí eu fiquei puto contigo, porque você foi sentar no piano pra cantar Eu e Minha Ex. E aí eu fiquei puto, né, cara? Lógico que você é a melhor versão de Lógico. Rogério Skylab. Já era, pai, já era. O pessoal dele aqui no canal, mas pra quem não sabe, Falava sobre o quê? Já dá uma debriefing aí. o trabalho do Júpiter Maçã. Já foi entrevistado por ele e também já entrevistou ele. Já escreveu sobre ele, já fez cover das músicas dele. Cara, a imagem desse Ah, o cara LSD Dreams é Emulator. ligada Esse ao jogo aí, ó. Júpiter. Eu jogava ele. Tanto que eu conheci o Júpiter LSD Dream Emulator. pela entrevista do programa Matador de Passarinho, onde o Flávio veio sobre efeito de entorpecentes. Me fala mais da batida, da diferença. A puta essa pegada maravilhosa. Oxi. A vadia. O enxergo. O Skylab já Caralho. disse ser fanático pelo trabalho do Júpiter e Não vi essa parte da entrevista não, acho que é a entrevista na íntegra, né? influências de outros artistas. E acho que é nítido o fato dele se inspirar no Júpiter, especialmente em discos mais experimentais e porque ele já fez cover de Eu e Minha Ex e da Marchinha Psicótica de Dr. Sup. Júpiter, pra mim, é uma das personalidades mais importantes do rock brasileiro, entendeu? Do rock brasileiro, mais importante. O Júpiter Maçã tá acima de tudo isso aí que você tá falando, tá acima de tudo isso que você tá falando. Jura? Como compositor, como performance no palco, o Júpiter tá acima de tudo isso aí. Inspirações. Como foi dito anteriormente, o Júpiter Maçã Syd Barrett. tirou seu estilo musical e toda a sua arte do nada. Ele se Syd inspirou Barrett. nos Beatles, os tropicalistas, bossa nova, música eletrônica em álbum específico. No início de carreira, ele tinha uma pegada bem a cara de bandas americanas e inglesas. Cadê o Syd dos anos Barrett, 60, velho? E claro,
se inspira no Pink Floyd. Fora que tem uma música onde ele referencia diretamente Caetano Veloso, tanto na letra quanto no clipe. Inclusive, na entrevista do programa Matador, Eu vi essa porra desse Homem-Aranha. ele diz que o grande mestre dele é Syd Barrett, um dos fundadores. Syd Barrett aí, ó. E ele Aí é toma. referenciado na música Aí Um Lugar pega. Parado no trecho. Sozinho pelas ruas de São Paulo, eu quero achar alguém para mim. Um alguém tipo assim, que gosta de beber e falar. LSD queira tomar. Curta Syd Barrett e os Beatles. Que ele se inspirou em Pink Floyd e na fase psicodélica dos Beatles. Você faz uma homenagem a Syd Barrett? Não. Eu quis tocar em Syd algumas vezes, inclusive fisicamente, porque eu precisava tocar em Syd, porque ele era meu mestre. O meu maior mestre, o maior de todos. O maior? É respeito você e todos os que vêm, mas Syd é o maior. Plastic Soda é o segundo álbum lançado pelo Júpiter Maçã. Diferente da Sétima Efervescência, ele é totalmente cantado em inglês. Tem longas faixas instrumentais que são psicodélicas, chegando no nível onde parece aqueles quadros modernos, onde você olha e não tem que ver, e se sentir. Na verdade, até a capa de Plastic Soda mostra bem isso, porque é extremamente abstrata. E por algum motivo me lembra Guernica, de Pablo Picasso. O disco tem 13 faixas, com uma delas se chamando Plastic Soda, dando nome ao álbum. O disco mistura elementos de jazz, samba e bossa nova, apesar de ser cantado em inglês. O que pra mim é um conceito muito foda, porque causa uma certa quebra de fronteiras e contradição por serem estilos brasileiros, no caso da bossa nova e samba, sendo interpretados em inglês. Plastic Soda possui músicas na casa dos 10 minutos de duração, que sinceramente pra mim é inspiração vinda do Pink Floyd. Não que eles sejam os únicos que tinham músicas longas, mas considerando que é o Júpiter, é bem provável que se inspirou neles mesmo. Eu considero esse disco muito bom, mas entre todos os discos do Júpiter, pra mim, esse é o mais fraquinho, justamente porque os outros três que tem são tão icônicos que é difícil competir. As faixas que mais gosto de Plastic Soda são Collectors Inside Collection, Tem Uma Tarde na Fruteira, The True Love of the tem Bridge Sétima of the Efervescência e que tem é uma referência ao parque Juma, da como é que é o nome? em Porto Alegre, e por fim, Recivilization, tem Recivilization também. 24 Hours Nude, porque é maluquice pura. O disco rendeu ao Júpiter um prêmio de melhor compositor do ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Caralho. Júpiter Maçã Show foi um programa da MTV, obviamente apresentado pelo Júpiter Apple. Contava com bastante música, entrevista e um fundo maluco. Nesse programa que Rogério Skylab teve seu primeiro encontro com Flávio Basso. Caralho, O programa musiquinha do- entrevistou o próprio Skylab, Vander Wildner, Didi, Quiabo, Kika, Clara Undertale. e também o Thunderbird. Todas essas entrevistas que falei estão disponíveis no YouTube. A melhor coisa dessas entrevistas é o jeito do Júpiter e a forma que ele mistura inglês e português. E também porque, tipo, essas entrevistas parecem mais sketch do Hermes e Renato. É muito bom, é muito engraçado também. I need someone. Alejandro, need someone. Help. Modern Kid. O Modern Kid é pica demais. Essa música é braba demais, velho. Fazer parte de um Everybody. produzida por Sim, Louis cara. Thunderbird. Caralho. Uma coisa curiosa é que a gravação do clipe ocorreu no mesmo dia ao longo de 14 horas. E fez Caralho. o Júpiter ser indicado ao prêmio de clipe do ano no Video Music Brasil. Caralho. O clipe é todo em preto e branco. Essa música, eu ficava escutando essa música toda hora do 2000, acho que 24. Eles fizeram um set de um jeito bem 2024 ou 2025? Não lembro. Acho que 2024. Caralho. Toda hora, doido. Vi essa música umas 300 vezes. E em cores. Eu acho essa música Caralho. muito foda e é uma das mais Caralho. icônicas do Júpiter. E o clipe é muito bem dirigido. E por sinal, a letra de Modern Kid é toda em inglês. Uma Tarde na Fruteira. Uma Tarde na Fruteira, essa é pedrada, hein? Caralho. Violão. Pega o violão de. Pega o violão de. Essa é pedrada, hein? Caralho, esse álbum é pique. Pra mim é o segundo que eu mais gosto. A marchinha psicótica do Dr. Super é braba demais, velho. Também o Júpiter Massa é bom.
Uma coisa curiosa desse disco é que ele tem duas versões, a da Elephant Records mesmo e a da Caralho, Monstro Discos, que é brasileira. E eu considero a versão da Monstro Discos capada, porque remove faixas que são de músicas que já existiam e deixa apenas as faixas em português. Mas a versão que você vai encontrar em streaming geralmente é da Elephant Records. As músicas mais famosas do disco são Síndrome de Pânico. Síndrome de Pânico é boa demais, E velho. a Marchinha Psicótica de Não Dr. vai Seuss. mais A crítica andar. recebeu o disco bem, o vendo como uma reconstrução do tropicalismo, porque é isso que esse disco é mesmo. Uma coisa curiosa é que nesse disco o Skylab já fez cover de duas músicas, a Marchinha Psicótica de Dr. Seuss Boa demais. e de Na Casa da Mamãe. E o filme Caralho. Woodstock, Sex, Origin e Rock and Roll usou as músicas A Marchinha Psicótica de Dr. Seuss e as mesmas coisas na trilha sonora. Caralho, do que... rock. Não, tem que achar aquele filme ali, hein? Ixi, eita porra. Vazou no YouTube? Ter pulado um disco do Júpiter. Afinal, esse é o último disco dele. E ele Eita, fez bicho. 4. É que o terceiro disco do Flávio é tão diferente Vazou? e até meio esquisito de forma positiva que merece ficar mais embaixo no iceberg. Mas não quer dizer que terminei de falar de Uma Tarde na Fruteira. Beetlegeorge. É uma das faixas presentes no disco Uma Tarde na Fruteira, mas há registros em vídeo dela sendo performada em 2005, 2 anos antes do disco. Beetlegeorge é uma clara homenagem a George Harrison, com ele sendo tal Beetlegeorge referenciado na letra. Segundo Flávio Lasso, ele fez essa faixa em uma época onde ele estava em rehab, que quer dizer reabilitação, e que o Beetlegeorge é um cara muito assertivo e que escreveu essa música pra ele. Isso fica nítido na música em trechos como Eu deveria parar Beetlegeorge é a tua favorita dele? porque errar, eu não estou fazendo bem. A quem me ama, devia me converter ao hinduísmo, comida vegetariana, mantra e Krishna. Isso afetou bastante a carreira. Beetlegeorge é a tua favorita dele, velho? Né? As músicas Aí dele pega. ficaram mais, digamos, indianas, entre aspas. Aonde foi parar aquele menino que queria cantar como o Beetlegeorge? Nesse trecho vemos que o lírico, no caso, para o Júpiter, se sente perdido. Afinal, ele não acha aquele velho Flávio que apenas queria ser como George, um verdadeiro Beatle. Eu acho essa música uma obra-prima, porque ela reflete bem sobre toda a obra do Flávio. Ela está presente no último disco dele, mas sinto que ela casa bem com a primeira faixa do primeiro disco solo dele, Um Lugar do Caralho. Um Lugar do Caralho, o eu lírico busca um lugar especial para ele, com pessoas especiais, enquanto ele mesmo está sozinho, como demonstra na letra dessa música. Já em Beetlegeorge, o eu lírico não quer achar um lugar legal, ele quer achar a si mesmo, porque quem está perdido é ele. É uma música muito criativa, muito bonita, que fala sobre autodescoberta, tanto em, digamos, princípios quanto espiritualmente. E isso é do caralho. Homossexual e Sobre um Céu de Blues. São músicas de um single da banda Cascaveletes. No lado A tendo Homossexual e no B tendo Sobre um Céu de Blues. A Sobre um Céu de Blues é um dos maiores sucessos dos Cascaveletes. Caralho, Rendeu até a Sétima Efervescência é braba demais, velho, só pedrada. Sobre um Céu de Blues tem esse nome. E Uma Tarde na Fruteira também, É uma muito boa. música bem tranquila e tocou muito nas FMs gaúchas. Já Homossexual aborda um tema polêmico pra época que saiu. A letra fala sobre o lírico apaixonado por uma garota que ele descobre ser homossexual depois. Essas duas músicas em específico são um destaque dos Cascaveletes, por serem músicas muito diferenciadas. A música lá do A do disco até tem um ar relativamente cômico, mas nada a nível menstruada ou mini saia sem calcinha. Vou dar uma amostra aqui. Conheci uma garota com fama de sem muito papo, nós fomos pra cama, num hotelzinho tipo na manhã seguinte, ela disse que amava uma garota. Antes dessas músicas, a banda Caralho. tinha fama apenas de fazer músicas com letras sujas, e inclusive rendeu censura em rádios, como eu disse, e o Júpiter até brinca com isso em uma entrevista. Estreiei, né? Os Cascaveletes estrearam na Rádio Ipanema, fechando a rádio, né? Pela censura e depois reabrindo, dessa vez com muito mais radicalismo e com uma porta daquelas giratórias de 360 graus, porque dela passou
havia de ser uma rádio radical. Mas o que? Foi Nega Bombom? Foi Nega Bombom, veio junto com Banana Split, Mini Saia Sem Calcinha. Eu acredito que essas tenham chocado, aspas, um pouco mais a sua época. Porque as mães, porque as famílias estavam almoçando tranquilas, e de repente começava assim, menstruada, mas mesmo assim, e a filha adolescente vinda menstruada. Junto com a Nega Bombom tem tinha de verão, espetacular. Aí tu vai explicar pro seu filho adolescente o que é uma tinha de verão. Os Cascaveletes fizeram um serviço, né, aos pais, na verdade. Na verdade, eu nem vou falar. Caraca, essa pedrada, hein? Lexotan, SMG, é um remédio, velho. Aí É uma música do Júpiter Apple que estreou no disco Júpiter Maçã e os Pereiras Azuis, mas ficou mais conhecida por sua versão em A Sétima Efervescência. Decidi dar um destaque para essa música e mais abaixo nessa camada do iceberg porque a letra dela é muito inteligente, debochada e fala de assuntos até que bem pesados. A faixa conta a história de uma garota que é viciada em Lexotan, um remédio calmante que vicia muito. Ela inicialmente começou a tomar um remédio por problemas ligados à ansiedade, mas ela ficou viciada e enfrenta problemas em sua vida amorosa e está em busca de um amor. É mais uma música do Júpiter que fala sobre encontrar algo que gosta, Tô te falando. como Um Lugar do Caralho e Beetlejuice. Mas essa é totalmente psicodélica e tem elementos de acid rock. Civilization aí, ó. Aí toma. É o terceiro disco de Júpiter Maçã, lançado. Isso é do capeta, hein? Ele mistura rock progressivo, rock psicodélico, space rock, rock experimental, rock eletrônico e acid rock. É uma mistura desses ritmos. As músicas de Civilization são longas e o álbum tem 1h e 17 minutos de duração e consegue ser o disco mais louco do Flávio. Ele é futurista e inclui muitos elementos de música eletrônica para gerar o que vejo como uma real ambientação futurista. As faixas que mais gosto são Nesse iceberg vai falar da morte do filho dele? The Futuristic Vai, né? Mods, Exactly, Tropical Permanent Holidays e por fim a Civilization. Na entrevista do Matador de Passarinho, Júpiter, claramente drogado, mas falando, diz que ele não sabe por que fez esse disco futurista, pra quem fez ou pra onde ele vai. E mesmo ele estando maluco, é isso que senti com esse disco, porque ele é muito doido. Isso que fez ele ir pro fundo desse iceberg. Mesmo eu achando ele mais legal que o Mystic Soda. Aí é tristeza demais. Tristeza demais na vida dos games. Do disco, digamos assim, e por causa da primeira faixa. Aí é tristeza demais no mundo dos games. Já leva o disco todo, é muito foda. Vamos falar isso. Esse é um disco futurista que eu não sei exatamente de onde veio ou para onde vai, ou para quem eu fiz, ou para quem vai. É o disco que eu mais gosto. Júpiter Maçã e eu. Tem um vídeo no canal Music Thunder Vision onde o Thunderbird fala a importância do Júpiter Maçã na carreira dele, na vida dele. Eles eram amigos e já tocaram juntos, e como eu disse antes, ele esteve envolvido na produção de Modern Night, que é uma música muito conhecida do Júpiter Maçã. Esse vídeo é muito bom porque o Thunder fala como ele conheceu o trabalho do Flávio, que foi com uma coletânea de rock gaúcho que tinha o TNT no meio, bem diferente do meu caso, que foi por meio da entrevista do Matador de Passarinho. Eu conheci o primeiro trabalho do Júpiter, uma coletânea que foi lançada no Brasil, que chamava-se Rock Grande do Sul. Ali havia algumas bandas que foram muito importantes para mim. Replicantes, nessa coletânea. Engenheiros do Havaí estavam nessa coletânea. Garotos da Rua estavam nessa coletânea. O TNT estava nessa coletânea. E quem estava no TNT? O Flávio. E depois que o Júpiter saiu do TNT, ele veio com uma outra banda que deu um tapa na minha cara, que foram os Cascaveletes. Programa da Angélica.
Em 1987, os Cascaveletes e, claro, com Júpiter se apresentaram no programa da Angélica. Mas esse programa era infantil e as músicas dos Cascaveletes eram pornográficas. E mesmo assim rolou, os caras cantaram uma música chamada Eu Quis Comer Você. E o bizarro são as criancinhas rindo, dançando e até cantando junto da banda. Mas tem uma hora que mostra uma menininha e ela tá com uma cara de tipo, que porra é essa? Eu não sei se eu estaria como as crianças alegres ou como essa garotinha aí, mas que é bizarro pros dias de hoje, é. Meu herói. Obrigado por terem vindo. A gente vai pintar no Rio de Janeiro aí pra fazer bastante shows agora, no início de abril. Cara, peludão, peito peludão. Aí pega. No entanto, pros anos 80 e 90, não é tão bizarro assim. Os Mamonas, por exemplo, depois Tá vendo? Eu ia falar dos Mamonas. aquela carreira meteórica e tal, eles foram em programas de televisão assistidos por crianças e cantaram músicas como Vira Vira, que escreve na suruba, Sabão Cracrá e etc. Então são coisas que eram aceitáveis antigamente. Mas hoje em dia, se pá, renderia até uma certa intervenção do governo, como já aconteceu quando o SBT passou South Park na TV aberta. Tá porra. Carreira no cinema. Além de atuar na arte das músicas, Cara, não sabia disso não, hein? Maçã também foi um cineasta. Ele foi ator e diretor de filmes. Um dos filmes que ele fez se chama Apartment Jazz, e a trilha sonora é um álbum que foi disponibilizado em 2021 por André Peniche. E acreditam que a cópia do disco que o André tem é a única que existe. Júpiter também aparece no filme Mundo Invisível, também é um filme inacabado chamado Jane's Nightmare, dirigido pelo próprio Victor Apple. Esse filme, Jane's Nightmare, contaria a história de um violinista interpretado pelo próprio Flávio, que busca seu alter ego em uma aventura onde acha personagens católicos, enquanto uma menina dorme. E tudo isso, na verdade, é um pesadelo na cabeça dela. O Flávio, além da direção e o papel do violinista, ficam com o roteiro e a trilha sonora. Uma pena que nunca veremos esse filme. O máximo que há é o trailer dele no YouTube. Entrevista com Funéria. Júpiter Maçã foi entrevistado no programa Infortúnio, onde a personagem Funéria do desenho Fudêncio e seus amigos Fudêncio e seus amigos. Flávio Basso. E surpreendentemente, nessa entrevista, ele não está agitado, não está, digamos, fora de si, como na entrevista do Skylab. Ele está, na moral, conversando com o desenho. Uma coisa curiosa é que Funéria pergunta ao Júpiter o que ele quer... Peraí que eu já volto, pai. Peraí que eu já volto, pai. Devagar, viu? Miss Lexotan. Isso se chama Epitáfio. E Flávio diz que quer que esteja escrito: aqui jaz Conde Flávio Cizambar Basso, nascido em 1822, morto em 2510. Essa parte da entrevista é tensa porque ele diz que morreu em 2510 e na vida real ele morreu em 2015, que é um número bem parecido, só com códigos e caracteres que dá 2001. Isso é uma puta coincidência. Me responda, o que você gostaria que fosse escrito na sua lápide? Aqui jaz Conde Flávio Cizambar Basso, nascido em 1822, morto em 2500. Morte de Júpiter Apple. Flávio Basso faleceu no dia 21 de dezembro de 2015. Segundo o Departamento Médico Legal, a causa da morte de Júpiter Maçã foi falência múltipla de órgãos. E segundo a produtora dele, ele morreu batendo a cabeça após cair no banheiro de casa. Mas essa versão é contrariada, porque ele fazia tratamento para cirrose e estava lutando contra o vício em drogas. A versão mais conhecida da morte de Júpiter Maçã é que ele teria morrido em decorrência desses problemas
problemas de saúde e não pela queda do banheiro em si. Talvez até tenha ocorrido uma queda no banheiro, mas essa queda talvez tenha ocorrido por causa de alguma coisa causada por esses problemas. Clipe inacabado. O álbum Uma Tarde na Fronteira tem a faixa Síndrome do Pânico, que Isso tem é pedrada, hein? um tema autoexplicativo. Se é autobiográfico ou não sei. O clipe foi gravado em Porto Alegre em 2006 e está disponível no YouTube, mas está incompleto. A razão dele estar incompleto eu não sei, tanto que nesse disco tem outra música com clipe, no caso, A Marchinha Psicótica de Dr. Sub, e esse sim está completo. É pedrada, hein? Síndrome do Pânico tinha um pouco de potencial de ter um clipe da hora, uma pena que ele não foi finalizado. Cansei. Filho. Júpiter Maçã. Ah, qual é, velho? Isso é o par mais pesado, eu acho. Que morreu no dia 3 de novembro de 2001. O que dá a entender é que a perda do filho abalou muito Júpiter. Pra porra, Isso fez velho. com que ele se Muita afundasse droga. mais nas drogas e bebidas, que provavelmente fizeram ele morrer tão cedo. Há fotos do Flávio com Glenn desde quando o filho era bebezinho até que ele estava mais crescido. Glenn morreu em decorrência de doenças. Há fontes que falam que ele morreu de hepatite autoimune, enquanto há outras que descrevem que ele morreu de outra doença. Não há muitas informações sobre o Glenn, inclusive também não tem muita informação sobre a vida pessoal do Flávio Basso em si. Assalto. Em 2016, após a morte de Flávio Basso, Ah, os roubaram pertences dele os foram roubados discos, um no monte de coisa que usaram em museu, né? ladrão parou a irmã e o irmão do Júpiter Pegou- Maçã, eu que também já estavam sabia no dessa carro porra. na casa da mãe pra deixar o acervo de coisas da carreira do Pegou irmão. todas as porra dele, Mas velho. eles foram surpreendidos por um assaltante que levou tudo. Caralho. Roubou fotos, documentos, roupas, VHS, CD e até contrato Caralho. com gravadoras que Flávio fez quando estava vivo, né? Porque o ladrão Porra. roubou o carro e no carro tinha tudo isso aí. Cláudia e o outro irmão de Júpiter Maçã chegavam na casa da mãe na quinta-feira da Caralho, semana parece ele, passada de cabelo para deixar o comprido. acerto de trabalho do Exato. músico, que estava guardado com uma tia, mas foram surpreendidos por um assaltante. Eu passei a chave para ele, mas na hora que eu percebi o que estava acontecendo, me deu um pânico, né, assim. Dentro do carro, documentos, roupas, fitas VHS, CDs e até contratos com gravadoras. O trabalho de uma vida inteira, que agora ninguém sabe onde foi parar. Rehab. Júpiter Rehab. Maçã ficou internado em uma clínica de reabilitação em São Paulo por cerca de 1 ano e meio. Ele ficou indo e vindo nessa clínica. O motivo da internação foi o vício dele em álcool e barbitúricos. Não achei vídeo onde ele fala diretamente desse incidente, mas no vídeo onde ele fala do programa Matador de Passarinho do Skylab, ele comenta um pouco sobre esse rehab e cita essa questão dos barbitúricos. E por sinal, aqueles momentos do Matador de Passarinho foi um tempo antes dele conseguir se livrar desses vícios. Há cerca de 6 meses, mais ou menos, eu entrei em um rehab total. Ou seja, já abandono todas as químicas. E isso inclui os barbitúricos. E que eu estava tomando, por sinal, por demasiado. Então eu larguei toda a química. E é isso. Está tudo absolutamente, completamente muito bem. Muito obrigado por se preocuparem comigo. Eu estou muito bem. Lançamentos póstumos. Após a morte de Júpiter Maçã, tiveram 8 lançamentos póstumos. Um deles já foi citado aqui, que é a trilha sonora do filme The Apartment Jazz. Também teve The Man Was, que é considerado o 5º álbum de estúdio de Júpiter, que foi gravado em 2013 por Douglas Cassinotti e só saiu em 2022. Também teve Sugar Doors, que pode ser considerado outro álbum de estúdio de Flávio Basso, mas esse aí só saiu em 2023. E diferente do anterior, é fácil de achar em streaming, etc, porque diferente do outro, não saiu em tiragem limitada. Esse disco é interessante, pois há uma versão em inglês da música As Tortas e as Cucas. Essa música está presente no álbum A Sétima Efervescência originalmente, mas ganhou uma cara nova nesse disco, e não foi só ela. Muitas músicas desse disco, na verdade, são versões, digamos assim, demo de faixas que viriam para o disco Uma Tarde na Fruteira. Afinal, esse disco meio perdido, entre aspas, Little foi Raver. gravado no ano 2000, após Flávio voltar de Londres, e Uma Tarde na Fruteira saiu bastante tempo depois. Também tiveram lançamentos de gravações de performances ao vivo e também de singles dele, como Cerebral Sex, que tem clipe no canal do André Peniche, Ano 21, número 4, Incredible News, que é uma gravação ao vivo, Systematic Lover, Dino Moran e por fim, Talentoso. Jupiter Day.
É um evento anual que celebra toda a carreira de Flávio Basso em sua homenagem. Ao que vi, o evento tem até meio que uma banda própria e celebra literalmente toda a carreira do Júpiter, não se prendendo apenas na sétima efervescência, como a maioria das pessoas se prendem, porque é fácil falar que é fã do Júpiter Maçã e só gostar do disco mais famoso dele. Então, revisitam até a época do TNT e Cascaveletes. É um evento que parece ser bem legal. Incêndio no apartamento em Porto Alegre. No programa Matador de Passarinho, Rogério Skylab fala que André Peniche, o diretor de clipes do Júpiter Maçã e Taos, disse a ele que o Flávio tinha materiais que nunca foram lançados. Aí, mesmo todo maluco, Júpiter responde de maneira meio lógica, falando que André Peniche tem suas maiores obras vivas, mas algumas foram queimadas em um incêndio em um apartamento de Porto Alegre, porque o negócio é rock and roll. O Flávio ia complementar seu raciocínio, mas o Rogério começa a coringar e desvia a atenção do Júpiter. Em outra entrevista com ele, digamos assim, mais sóbrio, ele explica um pouquinho melhor esse incêndio no apartamento de Porto Alegre. Tem um camarada, André Peniche, que fez um DVD, que fez um vídeo. Tu é fanboy, João, entenda. Tio. Fanboy, você é fanboy em todos os sentidos. Pra mim que você tem um material que nunca foi mostrado. Me fala um pouco sobre esse material. André Peniche tem minhas maiores obras vivas hoje. Mas algumas foram queimadas em um apartamento em Porto Alegre porque o negócio é rock and roll. Então, André Peniche, what's happening here? O comentário que tu fez com o Skylab naquela entrevista, tu disse que muitas das tuas obras foram perdidas em um apartamento em Porto Alegre, no incêndio. Foi muita coisa perdida mesmo? Não era um incêndio, era suicídio. Yes. E daí a Sulugo se tornou um incêndio. Não, o incêndio se tornou Muito bom, cara. Queda da janela. Em 2012, Júpiter Maçã caiu do segundo andar do prédio onde porra. morava. Ele se machucou um pouco e teve que cancelar shows. A história que ele contou é que foi um acidente, mas, na entrevista do Matador de Passarinho, Skylab diz que acha essa história esquisita e pergunta se foi uma tentativa de Caraca. vídeo. Júpiter não responde e simplesmente Aí, toma. apaga. E depois disso, a entrevista acaba. Que você. Aquele lance que você caiu lá do segundo andar. Aquilo ali foi tentativa de. Aí pega. O que foi aquilo? Porque você fala que você queria dar uma volta pela janela, sair pela janela, mas aquilo papo não. Aquilo ali aí mesmo. Toma, aí pega. Papo, né? Mas diga comigo. O dia perfeito para fazer isso. Bem dessa paz. Esse foi meu iceberg sobre o Júpiter Maçã. Eu quero encerrar esse vídeo pedindo desculpa pra todo mundo que ficou pedindo esse vídeo na época que enviei o iceberg do Skylab, porque demorei muito pra fazer esse vídeo, justamente porque na época o único disco do Júpiter Maçã que eu tinha ouvido era a sétima efervescência. E eu pensei, cara, não vou fazer um iceberg sobre ele se eu só ouvir umas músicas. Tenho que conhecer pelo menos o trabalho do cara. Afinal, nada mais justo, porque quando eu fiz o iceberg do Skylab, eu na época tinha ouvido quase todos os discos dele, porque eu realmente sou um grande fã do trabalho do cara. Em suma, o Júpiter Maçã foi um artista que infelizmente hoje em dia não tem muito material sobre ele na internet, não é muito falado na mídia, inclusive a maioria das notícias dele são de jornais locais do Rio Grande do Sul. Eu não achei tanta coisa nacional, e isso fode um pouco, porque eu sou de São Paulo e eu tive que cavucar mais. Eu acho um absurdo um artista que tem um dos 100 melhores discos da música brasileira ter sido relativamente esquecido e lembrado por uma entrevista onde ele estava péssimo, que é o caso de Matador de Passarinho. Eu não acho a entrevista ruim ou que o Rogério estava errado, afinal tem um vídeo do próprio Júpiter falando que não viu problema ali, mas a maioria das pessoas quando conhecem Flávio Basso atualmente é por causa daquela bendita entrevista. E a imagem que vem do cara é dele sob efeito de entorpecentes, e ele é
muito mais que isso. Além de talento e inspiração, na carreira do Júpiter é visível um bom humor e ousadia. Afinal, cada disco dele é muito distinto, até parecendo que cada um foi composto por uma pessoa diferente. E essa ousadia do Flávio é a mesma que vejo nos Beatles quando eles começaram a transicionar de um estilo mais iê para algo mais psicodélico. Mas no caso do Júpiter, foi de algo psicodélico para a bossa nova e até elementos eletrônicos, e uma pegada mais pop também. Eu também fiquei abismado ao ver que as pessoas desconhecem o Júpiter Maçã. E se você está conhecendo ele por esse vídeo e achou que falei interessante, cara, ouça os 4 discos principais dele, que a chance de você amar é alta. Eu só tinha ouvido a Sétima Efervescência e o resto dos discos são muito diferentes e eu gostei dos 4. Vale muito a pena ouvir. Agora eu irei encerrar esse vídeo, que também é uma homenagem, pois nesse ano de 2025 fará 10 anos que Flávio Basso nos deixou. A sua obra e influência em mais de uma geração de artistas underground ainda está entre nós. O Júpiter Maçã, de fato, é do caralho. Eu sou o Gui, o vídeo vai ficando por aqui. Se gostou e não está inscrito, se inscreva no canal. Afinal, tive que fazer esse iceberg do zero sobre um cara que não tem muita coisa na internet. Agora sim, adeus, falou e tchau! Lugar onde as pessoas sejam loucas e super chapadas, um lugar do caralho. Pode fazer um show de Beatle George? Aí toma. Eu deveria parar de beber, eu não estou fazendo bem a quem me ama. Devia me converter ao hinduísmo, não lembro mais como é que era. Vida vegetariana, Matheus e Krishna. Não sei cantar mais isso. Foi parar um menino que queria cantar como Beatle George. Aleluia. Eu não lembro como é que canta a música mais, eu tenho que ouvir ela. Toma e pega e toma.